Nesse encontro de hoje com a Nutri, nós vamos falar basicamente sobre tofu. A gente quer entender por que que algumas nutricionistas não recomendam o uso de tofu, por que que algumas pessoas têm essa restrição, né? Dizem que não pode comer muito tofu, e qual é a limitação, né? Qual é o máximo que a gente pode comer de tofu por dia, seguindo essas recomendações, né? Então, essa é basicamente a pergunta que a gente tem hoje. Ó, quero aproveitar que ainda não fizemos o encontro para perguntar. Por que tem gente que tem problema na tireoide e diz que não pode comer tofu? Existe algum limite de quantidade que podemos comer por dia? Eu sempre achei que o tofu era um alimento maravilhoso, até pelo que lemos no livro Comer para Não Envelhecer. Ele é um dos alimentos chaves na comunidade de Okinawa, no Japão, que é uma das mais longevas do mundo. Seria uma fake news? Depois disso, teve mais uma pessoa aqui que complementou, né? Dizendo assim: eu estou muito curiosa com a resposta da pergunta sobre o tofu. Para quem tem hipertiroidismo, eu estava comendo tofu todo dia, mas aí com o tratamento do hipertiroidismo e Hashimoto, a médica pediu para parar quando for comer ser o fermentado. Mas como tenho endometriose também, e já li que é bom, então fico nessa sinuca de bico, sem saber como administrar isso de fato. Então, vamos ouvir a nossa Nutri maravilhosa, ver o que ela tem a nos dizer hoje, né? Oi, Rê, boa noite. Oi, Mari, tudo bem? Oiê! A gente não está te vendo ainda, estou só te ouvindo. Então, peraí. Oi, Ah, agora sim. oi, Oi, Rê. tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Bom, então vamos começa se apresentando, falando um pouquinho de você, e depois a gente vai para o polêmico assunto do tofu. Ah, tá, o polêmico assunto do tofu. Então, eu sou Renata Moraes, sou nutricionista, faço meus atendimentos em saúde da mulher e também em nutrição vegetariana e vegana. E meus atendimentos são online e também faço parte aqui da turma do Saudabilize, auxiliando as meninas quando elas têm dúvidas, né, respondendo as perguntas delas. Então, aqui, é isso. Maravilha. Obrigada, Rê. Imagina. Bom, então, vamos lá. O que que acontece, né? Tem um povo que fala assim que quando tem tireoide, problema na tireoide, não pode comer tofu. E Uhum. depois a Ká trouxe aqui a pergunta dela também, falando que ela começou o tratamento do hipertireoidismo e do Hashimoto e a médica pediu para ela parar. Mas ela Ah, também tem endometriose, daí por conta da endometriose recomendaram que ela comesse tofu, daí ela fica nessa sinuca de bico. Então explica pra gente aí, Rê, sobre o então, tofu, sobre ele ser ou não um alimento saudável. então, Habla para nós. na realidade, o tofu ele é um alimento saudável, né? Já passou, né, da época que a gente fala que a soja não influencia negativamente para pessoas que têm problemas da tireoide. Isso não é verdade. Então, ela pode sim comer tofu. Ela pode comer tofu, não há problema nenhum em comer tofu. O tofu é um alimento excelente do ponto de vista nutricional. Então, ela não justifica mais a gente pautar isso, que a soja traz problemas para quem tem disfunção de tireoide. O que pode acontecer para quem tem disfunção de tireoide é a questão da proteína, né? Por ela ser um nutriente de mais difícil digestão e as fibras, né, também influenciam na digestão de uma forma geral. Então, pessoas que tomam hormônio para a saúde da tireoide devem consumir proteína longe do horário da medicação. Então, esse longe deve ser aí pelo menos 1 hora de intervalo da medicação. Então, sempre os médicos falam que o remédio deve ser tomado em jejum, e depois de 1 hora, às vezes tem médico que fala meia hora e tal, tem médico que fala 1 hora para você fazer a primeira refeição, né? Então, isso está relacionado também com a proteína,
né? Que a proteína retarda o esvaziamento gástrico, então retarda a absorção dessa medicação, desse hormônio. Agora, com relação à soja em si, né? Porque eu acredito que ela falou que o tofu não era para ser consumido por conta da soja, né? Hoje a gente sabe que Ela não. falou que era para ser consumido só quando fosse fermentado. Então, você entendeu? Porque talvez seja por conta da digestibilidade. Foi por isso que eu pensei quando eu vi a pergunta. Porque a questão da digestibilidade, a gente fala de todas as proteínas, não só da soja. Né? Porque a questão do tempê, né, que ela falou da consumir fermentado, o tempê é fermentado, a digestibilidade dessa proteína, ela é melhor com relação ao processo de digestão. Mas, assim, em termos de é fermentado ou não é fermentado, não tem relação nenhuma, nenhuma mesmo, né? Porque se for por conta da soja, o tempê também é soja, né? Tem as isoflavonas ali e tudo mais. Agora, por conta da proteína, a gente não pode generalizar só tofu. Aí entra todas as proteínas, inclusive proteína de origem animal. Eu também não entendi muito isso. Ô, Rê, e tem É, alguém que não pode comer tofu? A pessoa tem uma condição X que ela realmente não pode. olha, dificilmente, só se ela tiver alergia de soja. Só se ela tiver a alergia da soja mesmo. Caso contrário, não vejo problema nenhum em consumir tofu. Tá. Só em alergia mesmo. E o que que a gente pode falar de benefícios do tofu? Tofu é um alimento rico em proteína, uma proteína de fácil digestão, que não tem agregado gordura saturada junto, né? Então, a gente sabe que a proteína de origem animal, ela vem carregada de uma quantidade de gordura saturada significativa, que não é interessante. É um alimento que tem um teor de cálcio, se ele for coagulado com carbonato de cálcio, né? Então, a gente fala que às vezes o tofu ele tem cálcio, mas só se ele for feito com o coagulante do cálcio. Caso contrário, ele não tem cálcio. Então, é um alimento proteico, rico em proteínas, de alto valor biológico, de fácil, versátil, né, na cozinha para a gente utilizar, que eu acho que o tofu é bem versátil e agrega em muitas receitas. Agora, o tofu também ele, do ponto de vista nutricional, ele tem ali os fitoestrógenos, né, que são interessantes por conta da soja, que são interessantes aí para a saúde da mulher. Então, é um alimento que eu acho que é riquíssimo em termos de valor nutricional e em termos de outros pontos de vista aí, por conta da culinária mesmo. Então, eu sou super fã do tofu. E também ele é isso, né, Rê? Era um alimento super consumido nas comunidades mais longevas do mundo, né? Não dá para entender por que que às vezes alguns médicos e alguns nutricionistas é isso, assim, às vezes fica parecendo até um complô contra o vegetarianismo, sendo sincera, sabe? Porque É, parece que tudo que a gente encontra minimamente uma fonte de proteína, as pessoas criam uma barreira. Então, fala da proteína de soja, fala do tofu, fala, sabe? Enche a cabeça da gente, a gente fica perdida mesmo, como a Ká falou, né? porque antigamente falava-se que a soja influenciava na questão hormonal, né? E que isso é um conceito antigo que já foi desmistificado na ciência. Hoje a gente sabe que a soja ela é segura, né? Que não influencia nessa questão hormonal, então pode-se comer soja, né? Isso é um conceito que vem dessa época aí que se falava isso. Agora, às vezes as pessoas não estão tão atualizadas, ainda ficam nesse conceito. E não tem necessidade de evitar de não comer o tofu, porque ele é um alimento maravilhoso, é uma fonte proteica ótima. Ô, Rê, e tem algum limite de uma quantidade aconselhável por dia para não passar dos limites de consumo de tofu? Então, obviamente, a gente sabe que também a gente não deve ficar consumindo excesso de um alimento só,
né? Então, um consumo que seria adequado de tofu por dia seria aí 150, 200 gramas de tofu por dia. É um consumo que não interfere em nada, que não tem risco de nada, podendo chegar até 400 miligramas miligramas não, 400 gramas de alimento, né? Do tofu, no caso. Por que não mais, né? Porque é uma quantidade enorme, né? De tofu, e a gente também tem realmente que variar. E as pessoas que têm problemas de tireoide, né? Igual a nossa Saudabilinda, obviamente a gente sabe que é seguro comer soja, né? Mas para essas pessoas é interessante que elas não passem disso, sabe? De 400 gramas de soja, de tofu, né? Tô falando do tofu, de tofu por dia, né? Não existe é, um consenso falando, olha, come tanto, de tanto a tanto, né? Não existe um documento falando isso, né? Então existe ali um meio termo que a gente sabe, mas não existe ali um documento oficial falando, olha, tem que comer tanto, né? Então a gente vai baseando aí também na questão do bom senso, óbvio, né? E também não exagerar. Tá. Basicamente acho que um consumo de 200 gramas. Eu, quando eu tenho tofu em casa, eu como uns 300 gramas por dia. Eu acho que às vezes até mais eu como. Porque aí eu como. Porque assim, 150 gramas de tofu, para mim, não é uma quantidade grande. Porque o tofu, ele é pesado. O tofu, ele tem muita água na composição, né? Então, como eu gosto de comer, então, eu como sempre uma porção aí de 200 gramas, mais ou menos, em uma refeição, né? Agora, tudo depende também, né, dessa questão de saciedade, quem come mais, quem come menos, mas eu como aí, se eu tiver tofu na minha geladeira, eu costumo fazer tofu em 2, 3 refeições do dia. Eu como 300 gramas de tofu brincando, assim, no dia. Eu Eu gosto. também adoro. Bom, então é isso, assim, né? O que é difícil, assim, que eu fico pensando é mesmo isso, assim, uma pessoa que está fazendo um tratamento, como o caso da Cá que ela trouxe, né? Ela está fazendo um tratamento específico, e daí ela chega, ela tem uma outra recomendação de para endometriose, ela come tofu, e daí ela chega nessa médica, a médica fala, não, não come tofu, ela fica perdida, né? Fica Então, perdida, com certeza. esse é o desafiador, né, hoje em dia. Principalmente a gente tem muitas opiniões. A gente vê pelos próprios livros que a gente lê, né? Então, os livros têm opiniões contraditórias, porque cada um estudou de alguma forma. A gente está sempre estudando, a gente tem algo em mente, daí a gente começa a estudar até se comprovar aquilo, né? Ou a gente leu alguma coisa, daí a gente vai atrás de algum estudo que comprove aquilo. Mas e quantos estudos existem contraditórios àquela mesma comprovação, com outros estudos que são bem feitos também, com grupo placebo, com tudo? Então é desafiador mesmo viver nesse mundo de hoje. É Não tá verdade. fácil. É verdade. Então, o que que a gente orienta para esse pessoal que já tem uma doença de base? Porque a gente tem ali algumas recomendações específicas para as pessoas que não têm doença, né? Para ela ir alternando a fonte de proteína dela, não só ficar em tofu, 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 vai alternando com as leguminosas, né? De uma forma geral. Então, ir alternando mesmo, não ficar focada só no tofu, apesar do tofu ser maravilhoso, mas alternar mesmo as fontes proteicas. Inclusive colocando, às vezes, até uma alternativa de proteína em pó, se for o caso, né? Que tem um rótulo limpo para bater a meta proteica, se for a preocupação dela, às vezes, entendeu? É isso. Beleza. Então tá, então é só isso que a gente tinha para falar hoje, na verdade. Curtinha. Hoje foi bem curtinha, mas eu tenho que fazer uma revelação. O que acontece todo mês a gente tem um campeonato dentro do Saudabilize para ver quem é a Saudabilinda do mês, né?
é a pessoa que mais compartilha fotos, que mais compartilha os depoimentos, que mais mostra as fotos dos pratos que está fazendo. E nesse mês nós tivemos a Sauda... E aí todo mês a Saudabelinda do mês ganha 3 meses de acesso grátis. Então o mês Ai, passado foi a Sônia, e esse ah, mês agora é a Ju, a Maria de Jesus, foi ela que ganhou 3 meses grátis. que Então, Ju, parabéns e muito obrigada por continuar mais 3 meses com a gente. Fico que feliz. legal, que legal, achei muito legal. Elas estão muito empenhadas. A Ju, meu Deus do céu, ela As compartilha fotos tão tantas fotos lindas, maravilhosas. eu vejo. Muita foto legal. Mas é que Eu, isso tem um efeito muito grande, sabe? Porque quando uma compartilha, a outra não fez a receita ainda. Ela, ai, como é que é aqui? E é gostoso? Aí a outra fala que, então ela fica curiosa para fazer. Então isso legal. motiva muito a gente a fazer novas receitas. Ai, eu acho muito legal isso, é demais mesmo. É um efeito cascata, dominó que a gente fala, né? Hum. Muito bom. Então tá, meu amor. Então é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Obrigada a Mari hoje não conseguiu nem a imagem. Ela entrou no celular e daí ela deu ruim geral ali. Eita, então tá. Mas tudo bem. Tá bom. Rê. Então, muito obrigada e até E semana que vem. eu que agradeço. Beijo. Beijo.